Olá, bom dia. Veja na edição desta segunda-feira, 20 de julho. É cada vez mais comum a oferta de programas de fidelidade, aqueles que funcionam quase como uma moeda paralela. Quanto mais você compra, mais acumula milhas, bônus ou pontos. E aí, mais uma chance de ganhar brindes, descontos e até viagens. As vantagens podem ser muitas e uma boa alternativa para economizar em tempo de crise. O 30 Minutos de hoje traz ainda. Preço do quilo da cebola chega a quase R$ 9,00 e assusta consumidores. Um assalariado, por exemplo, que ganha um salário mínimo, está difícil de comer cebola hoje, está mais caro que carne. Em tempos de umidade baixa, umidificadores viram artigos importantes em casa. Que a pessoa preocupa muito com ressecamento da mucosa nasal, com ressecamento da pele. Encerrada a Copa de Futebol, o árbitro José Alfredo, equipe Metra, ficou com o título. Mas nosso time é um time marcado por garra, por vitória, e dessa vez não foi diferente. O seu telejornal da hora do almoço está no ar, fique conosco. Ninguém acertou as 6 dezenas sorteadas no sábado pelo concurso 1724 da Mega Sena. O prêmio ficou acumulado em R$ 24.787.802,64. Confira os números. 27, 33, 37, 39, 58 e 60. A Quina teve 53 apostas certas e cada uma vai receber prêmio de R$ 48.154,01. A quadra vai pagar R$ 851,65 para cada um dos 4.281 bilhetes certos. O prêmio para o sorteio desta quarta-feira pode chegar aos R$ 32 milhões. O final de semana foi disputado para os times que chegaram à final da primeira Copa de Futebol, o árbitro José Alfredo. A equipe Metra levou a melhor e ficou com o título. Foram 12 equipes que participaram por cerca de 3 meses da primeira Copa Árbitro José Alfredo. O juiz, que faleceu recentemente, recebeu essa homenagem de jogadores e da família. O José Alfredo era uma pessoa que apitava o futebol aqui com a gente, vários campeonatos. Ele estava aqui com a gente, era um companheiro que a gente tinha, foi embora de forma muito precoce. Então, nada mais justo que a gente prestar essa singela homenagem para ele e para a família dele. Então, isso saiu no consenso entre nós, a diretoria do Grêmio, contra as equipes participantes, porque o Zé Alfredo realmente era uma pessoa merecedora dessa homenagem. Ele adorava isso aqui e agradeço ao pessoal, os organizadores dessa primeira Copa, em homenagem a ele. O meu muito obrigado de coração, que só Deus possa retribuir para eles, e eu sei que o Zé Alfredo, ele está se sentindo muito feliz em receber essa homenagem. Em campo, os times Metra e Botinas Palma protagonizaram a final, que foi bastante acirrada. Na frente do placar o tempo todo, o time da Botinas Palma não conseguiu segurar a vitória e no finalzinho do segundo tempo tomou o gol de empate. O placar final foi 4-4. Na disputa de pênaltis, a equipe Metra levou a melhor e garantiu a taça. Tem uns 15 anos que a gente trabalha aqui, eu nunca vi um jogo tão encerrado igual foi esse. Então, não sei se é porque se é a primeira Copa, assim, os times ficam querendo ser o campeão, né? Foi uma disputa bem encerrada, inclusive foi até nos pênaltis, né? Desde o início do jogo a gente acabou ficando atrás do placar, mas nosso time é um time marcado por garra, por vitória, e dessa vez não foi diferente, Então nos sagramos campeões. Vacilamos ali no último lance e pênalti é sorte, aí só acho que eles também merecem, é uma equipe muito boa, mas eu acho que está de parabéns a organização aí e a Botinas Palma também. E fora do campo, ainda teve muita confraternização. O objetivo desse e de outros campeonatos é justamente promover momentos como esse, de alegria e descontração. Independente da equipe que vai ser campeão ou não, o que a gente quer é essa confraternização no final do campeonato. É um momento da gente estar
brincando com os companheiros. Às vezes no dia a dia, na correria, a gente não tem esse prazo, né? Então o objetivo maior do campeonato é essa confraternização. É um campeonato sem fins lucrativos. E vai continuar? Com certeza, a gente quer ver se faz pelo menos mais um esse ano ainda, mas a nossa meta é de pelo menos 2 campeonatos por ano. 11 horas e 36 minutos. No próximo bloco você confere a previsão do tempo para esta segunda-feira. Com tempo seco, umidificadores viram artigos importantes para as casas. Gestão estratégica de vendas na medida. Esse é o treinamento que será oferecido pela CDL de Patos de Minas no período de 27 a 30 de julho. O curso será ministrado por Marcílio Ribeiro Borges, que atua especificamente no atendimento aos segmentos de varejo, serviços e alimentação. Outras informações pelo telefone 3818-3400. O clima seco tem sido o vilão dos últimos dias, causando diversos problemas de saúde. Para amenizar a situação, as pessoas estão adquirindo os umidificadores de ambiente. Os produtos têm diversos tamanhos e custam entre R$ 89,00 e R$ 159,90. A umidade relativa do ar é um dos indicadores usados na meteorologia para se saber como o tempo irá se comportar. Ela é decorrente de uma das fases do ciclo hidrológico, o processo de evaporação da água. O vapor da água sobe para a atmosfera e se acumula em forma de nuvens, mas uma parte passa a compor o ar que circula. O inverno em Minas Gerais está tendo forte influência de uma massa de ar seco. As temperaturas estão variando entre 12 e 25 graus, mas a maior preocupação é com a baixa umidade relativa do ar, que em algumas cidades chega a apenas 14%. Para amenizar o desconforto da baixa umidade relativa do ar, as pessoas estão recorrendo aos umidificadores. Nas lojas existem diversos modelos que possuem capacidade de meio a 5 litros de água e custam de R$ 89,90 a R$ 159,90. Nessa época do ano que a umidade do ar está um pouco baixa, a imunidade das pessoas também tende a cair pelo essa falta da água no ar, né? Então a procura pelos umidificadores, pelos aparelhos que são chamados aparelhos de inverno, tanto umidificadores como nebulizadores, tem aumentado muito nessa época do ano, né? Porque a pessoa preocupa muito com ressecamento da mucosa nasal, com ressecamento da pele, com ressecamento ocular. Então esses aparelhos chamados aparelhos de inverno estão aparecendo no mercado, né? Tá imensa procura, o tempo está muito seco, então a população realmente está bem necessitada, porque o tempo está muito seco, então a procura foi imensa, aumentou bastante. O engenheiro civil Alaor sofre com as alergias nesta época de frio e clima seco. Eu tenho uma crise, uma rinite, né, crônica, aí esse período é bem complicado para mim, mas a gente vai tomando os antialérgicos, vai contemporizando, né? E em casa, a Laô já utiliza um umidificador. Já usa para as crianças, né? Alguns modelos de umidificadores podem ficar ligados por mais de 24 horas. É importante estar atento ao nível de água no reservatório e fazer uma limpeza. O ideal é que no umidificador coloque-se apenas água. Tem gente que coloca um pouco, uma pitadinha de sal, porque o sódio faz com que faça mais fumaça, né? Mas o ideal é que seja água mesmo, que é água purificada, para as partículas de água estarem dispersas no ar. Com o uso da essência, o umidificador vai pegando o cheiro. Depois, quando você não quiser usar a essência mais, quiser usar só a água, ele vai ficar ali com o resíduo da essência, né? Higienização diária, né? Lembrando que o umidificador é um aparelho que precisa ser, mesmo que você não use toda a água dele, essa água precisa ser trocada, né? Para ele para essa água não ficar contaminada e as partículas de água no ar também se contaminem. Então, o ideal é que, mesmo que não use a água toda do aparelho, diariamente troque a água, né? Coloque uma água nova. Lembrando que, se colocar água gelada, as partículas também vão ficar geladas, então pode dar uma refrescada no ambiente também, e além do umidificador, ele serve também como um regulador da temperatura do ambiente, né? E confira agora como devem ficar o tempo e a temperatura nesta tarde na região.
Tempo e temperatura. Oferecimento. Não compre seus óculos antes de passar na New Color. Vem pra New Color, 3 lojas em Patos de Minas. Segunda-feira de sol na maior parte do período em Patos de Minas. O índice ultravioleta registra 7 e é considerado alto. A temperatura hoje não deve passar dos 25 graus. Máxima de 24 graus em Rio Paranaíba e São Gonçalo do Abaeté. Em Lagoa Formosa, Cruzeiro da Fortaleza e Lagoa Grande, os termômetros não devem passar dos 25 graus nesta tarde. A Secretaria de Estado de Saúde informou que o número de notificações de casos de dengue em Minas Gerais chegou a 94.400 este ano, levando-se em conta os casos ainda não confirmados. O mês com maior número de casos foi o de abril, com 34.131 registros positivos. 43 pessoas morreram em Minas Gerais. Em Patos de Minas, de janeiro até agora, foram notificados 1.180 casos. 830 foram confirmados, 326 descartados e 24 ainda aguardam resultados laboratoriais. Conforme dados da coordenação, no mês de maio foram notificados 400 casos e os cuidados devem continuar reforçados. 11h45, a seguir você confere como foi o trabalho do Corpo de Bombeiros no fim de semana. Em tempos de férias, milhas podem deixar viagens aéreas até 50% mais baratas. Ao escolher o destino da viagem, não esqueça de conferir as milhas. Essa moeda paralela pode deixar as passagens aéreas, por exemplo, até 50% mais baratas. Consultor em mobilidade urbana, José Ribeiro costuma viajar de 3 a 4 vezes por mês. Normalmente ele compra as passagens por meio de um site que vende milhas aéreas. Ou então, usa os pontos acumulados no cartão de crédito. Uma economia que pode chegar a 50%. Ele dá a dica. Mas pode chegar até 70% de economia se você souber usar bem as milhas. Agora, se ela tem o hábito de viajar muito, muitas vezes a milha é muito mais em conta. Tanto aquela milha que você acumula, quanto aquela milha que você compra. Hoje nós podemos comprar milhas com preços bastante atrativos, né? E economizar as suas milhas para uma viagem mais longa. Quanto antes você souber para onde é a viagem, a quantidade de milhas que você precisa para essa viagem, quanto antes sai mais barato, sai mais em conta, sem dúvida nenhuma. E as férias dele também estão garantidas pelos pontos acumulados. Essa passagem aqui que eu tirei para Brasília, em milhas, ela ficaria, se eu fosse pagar, ela ficaria em R$ 545. Eu usei as minhas milhas, usei 8.000 milhas e tirei a passagem. É mais vantagem, né? Se eu fosse comprar ela numa empresa de milha, ela provavelmente, 8.000 milhas, sairia na faixa de R$ 300. Cada vez que vai ao cinema, a Flávia usa os pontos num dos cartões de fidelização. Pelo valor do ingresso, já teve ano que eu fui umas 10 vezes sem ter que pagar ingresso, só com a pontuação que eu tenho. Símbolos da modernidade, esses cartões também são considerados como uma moeda paralela. E de acordo com os economistas, os programas de acúmulos de pontos nada mais são do que planos de fidelização dos clientes. Quanto mais você compra um produto ou adquire um serviço de determinada empresa, mais pontos você acumula. Pontos que podem ser trocados por outros produtos e serviços e até dão brindes. Bancos, companhias aéreas, operadoras de telefonia celular, supermercados, redes de fast foods e postos de combustíveis são os estabelecimentos que mais oferecem planos de fidelização. Neste posto, o consumidor faz o cadastro em poucos minutos. O gerente conta que 70% dos clientes usam os pontos. Com esse acúmulo, ele consegue trocar por viagens, por produtos, desconto no combustível.
e os outros benefícios que oferece a rede. Normalmente, cada dólar gasto vale 1 ponto no cartão de crédito. O prazo para o resgate dos pontos expira de 2 a 3 anos. 10 mil pontos acumulados, por exemplo, podem ser trocados por passagens aéreas ida e volta para as principais capitais. Mas este economista explica que é preciso ficar atento a usar esses programas, que podem estimular ainda mais o consumo compulsivo. Milhares é uma forma excelente até de você economizar se você souber usar. Várias empresas hoje, para fidelizar o cliente, criam esses programas de bônus, criam esses programas de ponto, criam esses programas de milhagens. Isso é bom, mas isso tem um custo. Então as pessoas devem pesquisar para que se não está pagando muito caro para ganhar essas milhagens. Eu converso agora com o soldado Tiago, do Corpo de Bombeiros, sobre as principais ocorrências registradas no fim de semana. Tiago, foram muitas ocorrências? Bom dia. Bom dia, Viane. Nesse final de semana, o Corpo de Bombeiros atendeu 88 ocorrências durante os 3 dias. O que a gente pode destacar hoje? Na sexta-feira, pela manhã, o Corpo de Bombeiros de SAMU atendeu uma criança de 3 anos, a qual havia sido atingida pela queda de um portão. A vítima reclamava de dores no membro inferior esquerdo, sua perna esquerda, mas não apresentava deformidade. Ela foi conduzida ao hospital regional para avaliação médica. Ainda na sexta-feira, na parte da tarde, o Corpo de Bombeiros SAMU teve no bairro Nossa Senhora Aparecida, onde resgatou a vítima de 13 anos, que havia sido alvejada por 3 disparos de arma de fogo. Ela havia sofrido perfurações em seu joelho direito e abdômen. Ela foi conduzida ao pronto-socorro do hospital regional, onde recebeu avaliação médica, passou por cirurgia e está internada ainda. No sábado, pela manhã, o Corpo de Bombeiros compareceu ao bairro Várzea, onde um senhor manuseava uma plana e sofreu um acidente, no qual ela atingiu seus dedos da mão. E ele apresentava cortes em 3 dedos. A equipe de bombeiros SAMU esteve no local, realizou curativo nos cortes e conduziu ele ao hospital regional. Na madrugada de sábado para domingo, a Polícia Militar de Lagoa Formosa acionou o Corpo de Bombeiros a comparecer na cidade. Disse que em uma casa havia um tamanho de uma bandeira acuado. A equipe de salvamento deslocou até esse bairro Babilônia e, com o uso de técnicas e materiais adequados, realizaram a captura do animal e o soltaram em uma reserva ambiental. Tiago, outra coisa que a gente não pode deixar de falar é que nós estamos começando agora um período de tempo mais seco, como a gente falou da questão dos umidificadores em casa, e aí aquela questão das queimadas, dos lotes vagos, começa a preocupar também o Corpo de Bombeiros, né? Porque além da questão do incêndio, do perigo que tem para as casas próximas, no caso de um lote vago, nas rodovias tem perigo de acidentes graves, como nós já tivemos na região. É uma questão que a gente tem que lembrar sempre, né, moradores e também os motoristas, porque um simples toquinho de cigarro que jogar ali naquela mata seca pode ser o suficiente, né? Isso, Viana. Esse período agora, a partir de agosto, existe um aumento significativo no número de incêndios em matas, lotes vagos, reservas ambientais, e a incidência acontece tendo em vista que é o período mais seco. A vegetação está mais seca, aumenta o número de ventos, ventanias, e o que provoca a propagação desse incêndio. Então, o Corpo de Bombeiros orienta que as pessoas em suas residências façam acero nos lotes vagos ao lado. Realmente não é de competência do proprietário da residência limpar o lote do vizinho, mas para proteger sua residência, sua cerca elétrica, seu muro, faça um acero de 2 metros ao longo da divisa de sua residência, e isso vai provavelmente sanar um dano material posteriormente. A questão também nas fazendas, o Corpo de Bombeiros orienta que nas divisas faça aceros, tendo em vista que muitas das vezes o incêndio começa em uma fazenda e a questão das ventanias nesse período alastra para outros, entram em reservas ambientais. Então o Corpo de Bombeiros orienta que use um trator, faça um acero nas suas divisas. Bom, gente, e limpar lote vago, acho que todo mundo tem que ter sua responsabilidade. Se limpa a casa, tem que limpar lote vago e sem pôr fogo, porque ninguém merece, né, na vizinhança, aguentar aquela fumaça. Tem gente que tem problema respiratório, é uma falta de respeito, né, além de tudo. Isso, usar o fogo para limpeza é errado, né, principalmente nessa época do ano. No ano passado a gente teve um acidente fatal aí, que, segundo informações, o senhor usava de fogo para limpar uma área e acabou sendo queimado, né? Ele faleceu. Na rodovia tivemos um acidente também próximo a Guimarães, onde existe um foco na beira da rodovia, onde teve um acidente envolvendo 8 veículos.
A senhora de um dos carros desceu para sinalizar o local, foi atropelada. Segundo o condutor do caminhão, ele não visualizou a senhora em meio à fumaça. Então a gente orienta para ter cuidados, não bote fogo na beira das rodovias, utilize roçadeira para limpar os lotes, utilize roçadeira para limpar a sua chácara. Então não use do fogo, tendo em vista que nesse ano, nesse período agora, a propagação do fogo durante esse período é maior. Gente, lembrando que quando o Corpo de Bombeiros para atender essas ocorrências, incêndio em lote vago, pode de repente atrapalhar um atendimento outro importante, que não dá para estar em todo lugar ao mesmo tempo. Então fica aí a dica, eu acho que é questão de consciência. Tiago, obrigado pelas informações então e até breve. Nós agradecemos, estamos disponíveis através do telefone 193, 24 horas por dia. Muito obrigada. E depois do intervalo, de chorar, o preço do quilo da cebola chega a quase R$ 9,00 e assusta consumidores. Preparar o almoço está de chorar. O preço da cebola chegou a quase R$ 9,00 e deixou os consumidores preocupados. Mas, de acordo com o comércio, a expectativa é que o valor comece a baixar. Um alimento e tempero indispensável para muitas donas de casa e chefes de cozinha. A cebola é considerado um ingrediente fundamental para a criação de vários pratos tipicamente brasileiros. Não tem como deixar, é o coringa da cozinha, é o cebola. Mas o consumidor está sentindo no bolso o aumento do preço deste alimento. Um quilo que antes era encontrado de R$ 2 a R$ 3,00, agora está na faixa dos R$ 8,00. A cebola, coisa de 30 dias atrás, a gente comprava de R$ 4,90, R$ 5,00 o quilo. Hoje está praticamente o dobro do preço, então é uma coisa fora do normal para quem, um assalariado, por exemplo, que ganha um salário mínimo, está difícil de comer cebola hoje, está mais caro que carne. Não, nem se fala, minha filha. Cebola eu só passo assim, você leva só mesmo a conta de uma ou duas vezes e pronto. O senhor sentiu quanto mais ou menos o aumento na cebola? De uns 300%. A causa deste aumento foi a baixa produção na região. A cebola está em entre-safra e, no momento, não há produção nacional. Grande parte da cebola consumida no Brasil nessa época do ano, ela vem da Argentina. Mas na Argentina também a produção foi muito baixa, então grande parte da cebola consumida hoje está vindo de outros países, principalmente da Europa, mais especificamente da Holanda, então por isso que se deve a essa alta de preço. Além disso, mudanças na temperatura e desenvolvimento de bacterioses contribuíram para este cenário. Eles falam que é tipo uma bactéria que deu por dentro da cebola e o produtor está perdendo-se muito. Com isso, a alta é considerável. Quando a temperatura está oscilando muito, vem o frio, de repente faz calor durante o dia, atinge os nossos produtos. A expectativa é que em alguns dias o preço da cebola volte à casa dos R$ 4,00. Já está apontando uma pequena baixa nesse preço. No Paraná já está produzindo uma grande quantidade de cebola, já deve estar entrando no mercado, principalmente na nossa região, com isso a tendência é de baixa. Mas até lá, a orientação é escolher a hortaliça com cuidado antes de comprar. A cebola em si, você olha, tá a casca e dá uma apertadinha nela, sente ela, vê se não está muito mole. Que se ela tiver molinha, com certeza alguma coisa não está legal. E por hoje é só. Outras informações você confere ainda no NTV News a partir das 19 horas. Obrigada pela companhia. Fique agora com o programa Gui Boaventura. Boa tarde, Gui. Boa tarde, Vivi. Tudo bem? Tudo certo. Tudo certinho? Graças Sem nenhum a Deus. problema? Sem problema. Verde água hoje. Você está hoje clarinho. Tá suave, né? Sem nenhum problema. Segunda-feira começar a segunda-feira assim suave, porque o final de semana foi bom, é isso? Foi, com certeza. Quando você chega com aquelas cores fortes, aquela camisa que baraia as vistas da gente, é porque o treino não foi muito bom. Não. Eu gosto de variar bem. Então tá bom, vamos começar. Deixa eu começar a minha semana também, né? Isso aí. Vamos chegar o rei aqui hoje, porque o negócio não tá brincadeira, não. Tá certo. Pois o povo não emenda. Então, você já viu falar isso? Não. Você não emenda, menino. De não jeito nenhum. Você toma tenência. Então, o povo aqui tá assim. O povo não emenda e a gente tá chegando o rei aqui. Um abraço pra você, Até Vivi. amanhã, então. Até amanhã, então. Ô, Frederico, meu garoto, vamos lá, porque agora não tem jeito, não. Chega o rei.